Meus queridos irmãos, eu fico lembrando aqui da tempo antigo, né? A igreja, na época da minha conversão, dia 23 agora, vão completar 38 anos. E eu fico lembrando dos louvores daquela época que eles chamavam muita atenção para a santificação da igreja, santificação dos irmãos. Sabe, chamava muito essa atenção, que os irmãos precisavam ser santos, precisavam ser lavados no sangue de Jesus, precisavam se separar do mundo, não podia ser igual ao mundo. Então os louvores naquela época, eles chamavam muita atenção da igreja, mas muita mesmo, muita atenção da igreja, né? Para algumas pessoas hoje, aqueles louvores ali era como se fossem afrontas, né? Mas na verdade não era. É porque a igreja era muito mais dedicada a esse tema santidade. Muito mais dedicada, sabe? Você via nos louvores, era aquelas mensagens levando o povo a buscar uma vida de santidade, levando o povo a buscar uma vida separada do mundo, sabe? Tinha aquelas exagero, tinha, mas por inocência. E que foi ótimo, que foi bom, foi ótimo, foi maravilhoso, sustentou muito a nossa vida, mesmo aquela inocência, né? Mas sustentou a nossa vida. E eu fico feliz com isso, muito feliz com isso. Sabe por quê? Porque a minha meta é o céu, a minha meta é estar para sempre com o Senhor. É a promessa dele, foi o que ele disse. Eu voltarei e levarei vocês para mim mesmo, para que onde eu estou vocês estejam comigo, sabe? E viver ali eternamente com o Senhor. Só que hoje as coisas estão tão diferentes. Mas quando eu olho a Bíblia Sagrada, bem velhinha aqui, né? Ela já andou comigo por alguns lugares, né? Já foi lá na Argentina comigo, já foi em alguns estados aqui no Brasil, alguns municípios aqui no Ceará, por isso ela tá velhinha, bem velhinha, mas eu não largo. Bom, então, olha o que Pedro diz aqui, olha. Não, primeiramente vamos ler aqui na Carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo de número 14. Olha o que diz aqui o escritor da Carta aos Hebreus. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por que naquela época, 30 anos atrás, 35 anos atrás, 40 anos atrás, as pessoas estavam muito mais preocupadas com isso, em buscar a santidade? Não existia aquele negócio do não tem nada a ver. Isso aí não existia naquela época. Mas tudo tinha a ver, sabe? Era tudo diferente. Hoje não tem nada a ver. Não, você ir para um carnaval, não tem nada a ver. Você beber, não tem nada a ver. Você fumar, não tem nada a ver. Você se prostituir, não tem nada a ver. Você adulterar, não tem nada a ver. Você enganar, não tem nada a ver. A infidelidade não tem nada a ver. Isso é o que as pessoas falam hoje, mas naquela época não. Pode ser o evangelho do medo, podia ser o evangelho do medo naquela época, mas foi esse medo que nos sustentou e nos levou até o ponto que nós começamos a enxergar o que na verdade a Bíblia Sagrada diz. Então deixamos de viver aquele evangelho do medo, vivemos o evangelho da certeza. Hoje não fazemos mais por medo, não fazemos porque conhecemos a palavra. Você entende? Não fazemos mais porque temos medo, mas nós fazemos porque conhecemos o que a palavra de Deus diz. Quando ela diz aqui em Hebreus 12, 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, nós entendemos que a santificação é algo essencial, é algo fundamental, indispensável para a vida de um cristão. Indispensável. Quando o cristão ele vive uma vida de santidade, ele vive em outra dimensão, em outra atmosfera. E ele começa a entender, não precisa ninguém falar mais para ele, porque ele entende que dentro dele tem o Espírito Santo que diz que ele é filho de Deus. É diferente. Ele vai sentir, não tem como ele sentir. Não tem como ele não sentir. Se aquilo que ele está fazendo é errado, o Espírito Santo vai dizer, está errado, você é santo, busque a santidade. Por isso que os louvores naquela época era mais assim, voltada para isso. Olha, você precisa deixar isso, precisa deixar o mundo, você precisa ter uma vida santa, você precisa abandonar o pecado. Era muito legal mesmo.
E o escritor da carta aos Hebreus, ele diz, olha, sem a santificação não tem como você ver o Senhor. Aí olha aqui o que é que Pedro diz. Na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 13, quando ele diz, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tineis anteriormente na vossa ignorância. Ou seja, não volte a fazer o que você fazia antes. Não volte. Ah, pastor, mas não tem nada a ver. Tem tudo a ver, não volte. Porque se você deixou, é o que Pedro fala. Pedro diz que é como um cachorro que volta a comer o seu próprio vômito. É como a porca lavada que volta a volver-se no lamaçal. Você voltar a fazer as mesmas coisas, o mesmo Pedro aqui, ele está dizendo aqui, a outra no capítulo 2, na segunda carta, esse aqui é na primeira carta, capítulo 1, quando ele vai dizer, como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tineis anteriormente na vossa ignorância. Ou seja, você fazia porque era ignorante, mas você foi ensinado que isso era pecado. Você foi ensinado que isso é errado. Você foi ensinado que isso não convém ao Filho de Deus fazer. E porque o demônio do nada a ver entrou, então a pessoa simplesmente abandona os princípios da palavra e volta a se amoldar a vida da ignorância. E Pedro, ele vai dizer assim, olha, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós, em todo o vosso procedimento, em toda maneira de viver, seja santo. Você entendeu? Jesus está voltando, meu irmão. É hora de buscar a santidade em Deus, sem a qual ninguém pode ver o Senhor.